Diga assim: Senhor, fale comigo. Fale ao meu coração. Diga que o Senhor veja em mim a sinceridade de um coração aberto, receptivo. Diga, inteiramente disposto a te ouvir e te servir. Diga: Jesus, encontre em mim um verdadeiro servo, uma verdadeira serva, um verdadeiro filho, uma verdadeira filha. Diga: Senhor, fale comigo. Eu quero, eu preciso te ouvir. Diga graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios, capítulo 6. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, então o título é A Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16 é o nosso alvo de hoje. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, Jesus? Amém, irmãos? O escudo da fé, o escudo da fé. Já sabemos que a fé é uma certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Há pessoas que têm uma fé contrária à segurança que Deus oferece. Tem medo de que algo ruim lhes possa acontecer. Como que uma fé ao contrário, uma fé negativa. Perigoso e perigosa. Que na verdade não é fé. O escudo da fé. Mas o que é um escudo? O escudo, irmãos, todos nós sabemos que é uma arma de defesa. Ainda hoje se vê, quando determinado grupo policial vai fazer uma incursão, alguns vão à frente com o escudo. Mas era muito usado o escudo nos tempos bíblicos, principalmente nos tempos das guerras de Roma, em que os soldados eram muito bem preparados e havia até escudeiros, especificamente para segurar o escudo, que era assim, algo grande. Alguns eram revestidos de couro, outros eram de material como bronze, uma coisa muito pesada. Tinha que ser alguém forte, mas tinha que saber manejar muito bem, porque tinha que segurar as flechas que vinham para atingir a pessoa. Então vamos dizer que o escudeiro está segurando, vou te dar um exemplo, Golias. O Golias, que era um gigantão, de praticamente 3 metros de altura, aproximado, 3 metros, e era super preparado para guerras. O Golias, ele usava uma vestimenta de guerra, que era uma coisa assim, fantástica, fenomenal. Ele tinha uma couraça que tinha escamas, que protegia o seu peito, de tal maneira que se jogassem uma flecha, se jogassem um dardo, alguma coisa dessa, não o atacava, bateria e cairia.
Mas com tudo isso, ele tinha um escudeiro que ia à frente, segurando o escudo, manejando para que nenhum projétil entrasse e tocasse no Golias. E você imagine, isso enfrentando quem? Davizinho. Deixa eu mostrar, vamos lá. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Do capítulo 17, para a gente chegar ao escudo da fé. Isso, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Diz assim, né? O título é Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versículo 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, perto dos 3 metros então. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Dá uma paradinha. Lembram que nós estudamos logo no início da armadura, depois do fortalecimento, Deus diz, fortalecei-vos no Senhor, finalmente, fortalecei na força do seu poder. Aí ele diz, revestiu-vos de toda a armadura de Deus. Lembram disso? Não é? E aí ele fala da couraça da justiça, não é? Então era uma proteção para guardar o peito, onde está exatamente o coração. Mas é assim, guarda o teu coração do medo, guarda de sentimentos malignos, né? A armadura espiritual. E o Golias tinha essa armadura física. Então ele tinha uma couraça guardando seu peito, que era de 5.000 ciclos de bronze, versículo 6. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, era para atacar os inimigos. E um escudo, olha só, o escudo está aqui. E um escudo de bronze entre os seus ombros. Versículo 7. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então o escudeiro segurava o escudo, protegendo, né, para proteger aquela pessoa que estava atrás dele. O escudeiro ia na frente, segurando o escudo para parar, então, as flechas, os dardos. Bom, irmãos, se o escudo é da fé, onde esse escudo tem de estar? No coração. Porque a fé tem de estar dentro do coração. Volta e meia vem um pensamento, vem um pesadelo de alguma coisa ruim. Vem uma notícia, vem alguma coisa, de alguma coisa ruim. E muitos filhos de Deus logo se abalam. O medo é o contrário da fé. Ora, então quem sente o medo e tem o medo, não tem esse escudo. O escudo é da fé, puramente da fé. A fé é uma certeza daquilo que se espera, do que se espera de Deus. Tanto que o Espírito Santo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, a pessoa sem Jesus diz, a gente sai de casa e não sabe se volta. Aí você abre a Bíblia no Salmo 121, não abra aqui agora, e o Espírito Santo diz, o Senhor é quem te guarda. Ele guardará a vossa entrada e a vossa saída. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Quantos leem de vez em quando o Salmo 121? Deus não garante cuidar da sua caminhada? Sim ou não? E por que o cristão não assume isso? O perigo está aí para todos os lados. Deus não vai trabalhar, irmãos, para um filho, uma filha, cujo coração não confie nele.
O Espírito Santo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos entender as leis espirituais. Ah, mas Deus é misericordioso, mas demais. Tão misericordioso, irmãos, que ele enviou Jesus para o mundo inteiro, para salvar o mundo. Mas o mundo, grande parte, rejeita Jesus. Deus, ele dá proteção ao seu povo, dentro da sua palavra é total, mas é pela fé. Sem fé não tem como. Vocês estão vendo como Golias está preparado fisicamente, super bem preparado, um guerreiro experiente, um guerreiro gigante, um guerreiro super bem vestido de armadura, de um poder extraordinário. Ele está fisicamente preparado e vai enfrentar quem? O Davizinho. E como vai Davi? Eu quero que você observe comigo como Davi olhou para o Golias, com esse aparato todo de guerra. É o versículo 45. Dá uma olhadinha comigo. É o versículo 45. Quem lê comigo? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens. O que Davi tinha? Davi tinha o Espírito de Deus. O que Davi tinha? Tinha fé no nome do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu sei que o meu Deus tem exércitos de anjos que vêm com ele e vêm para a minha vida, e vêm para me salvar, e vêm para me abençoar, e vêm para me proteger. Davi está declarando isso aqui. Você, Golias, vem a mim com espada, lança. Olha as armas que o Golias tinha: espada, lança, vamos lá, e escudo. Mas eu vou a ti, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Quantos cristãos, irmãos, não têm a fé no nome de Jesus para se protegerem? É assustador. E quando a gente fala, e às vezes vai ensinar, tem gente que diz ser de Jesus e rebate. E rebate. Não é bem assim. Como é que o ser humano diz que crê em Jesus, a palavra, irmãos, e se atreve a dizer que a palavra está errada e que não é bem assim? É assustador, né? Para mim é. Vamos ler até o final do 47, versículo 46. Davi continua dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Davi era um menino, irmãos. Ele não tinha uma armadura física. Ele não tinha nem armas físicas. A pedra que Davi apanhou 5 seixos do rio. Passou na beira do riacho e apanhou 5 pedras, 5 seixos. A primeira que Davi atirou foi certeira no único espaço que o capacete do Golias tinha em aberto. Único. Como pode a força de um menino, que era praticamente uma criança, acertar a testa daquele gigante que estava vestido de uma armadura de guerra e tinha todo esse poderio de armas? Espada, lança, escudo e escudeiro. O versículo 7 lá diz que o escudeiro estava lá, na frente dele. Pensa um pouquinho nas coisas espirituais. Mas você sabe como Davi era por dentro? Porque Jesus disse que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. O diabo não é burro. Ele pega direitinho o olhar assustado
ele usa muita gente para jogar as péssimas notícias e observar como é que nós vamos esboçar alguma reação daquilo que está dentro de nós. A expressão do medo, a expressão do susto, a expressão do pavor, a expressão da desolação, tipo, não tem jeito. O mundo espiritual é impressionante. Davi foi fantástico, irmãos. A forma como Davi viveu como guerreiro, vivendo de uma fé inabalável na presença de Deus, é a escola de todos os cristãos que quiserem realmente enfrentar o mundo espiritual e vencer a batalha, e vencer a guerra. Como é que o Davi, o que tinha dentro do Davi? Como é que ele vivia? O que ele pensava? O que ele sentia? Como é que ele se via em relação à presença de Deus? Como é que ele vivia a presença de Deus? Salmo 18. Salmo de número 18. Então, versículo 1 e 2. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O que ele disse mais? O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Era assim que Davi sentia. Ele se sentia acolhido por Deus, abraçado por Deus, protegido pelo Espírito de Deus. Davi não tinha dúvida nenhuma de que o Deus que criou esse universo era com ele e o guardava, livrava, protegia, abraçava e o levantava para que ele ficasse distante dos seus inimigos. Mas o que é isso? É fé. A fé te eleva a uma posição que o diabo não consegue atingir. Mas enquanto o cristão viver no natural, Jesus disse para o Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus disse para o Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, enquanto você for carne, você vai viver os 5 sentidos da carne. Os olhos viram uma cena assustadora, o coração tremeu. Os ouvidos ouviram uma má notícia, o coração se abalou. Mas tem mais. Vamos lá. O Senhor Deus mandou ungir Davi como rei, porque Deus se decepcionou com Saul. Quantos conhecem esse fato, essa história? O povo escolheu Saul, o Senhor Deus aceitou, mandou que ungisse, o Samuel ungisse o Saul, e Saul assumisse o trono. Tá bom. Só que o Saul não cumpria as ordens de Deus. Ele não se submetia inteiramente aos mandamentos de Deus. Ele até fazia alguma coisinha, mas ele fazia do jeito dele. O Senhor Deus levantou o Davi, mandou ungir o Davi. E quando Saul soube, Saul ficou marara, Saul ficou com ódio. Para completar, quando Davi venceu Golias, derrotou e matou Golias. Matou Golias, todos os filisteus perderam. O povo de Israel ficou livre daquela ameaça tão violenta de perder tudo. E o Saul, escutando canções que entoavam o povo de Israel, principalmente as mulheres cantavam, homenageando o Davi, o Saul ficou num ciúme. Saul teve ciúme, teve raiva, teve ódio do Davi. E Saul colocou dentro do coração, propôs no coração dele matar o Davi. Dali em diante, Davi não tinha mais sossego, porque Saul tentava matá-lo de todo jeito. Tem gente, irmãos, que não mata fisicamente, mas se pudesse matava. Como tem muita gente no mundo que mata,
sem dó nem piedade. Infeliz de quem não tem a proteção de Deus, quem não habita no esconderijo do Altíssimo. Mas o Saul, ele deixou o ódio entrar no coração dele de tal modo, ele chegou a jogar uma lança. Quem sabe o que é uma lança? Coisa é brutal. O ferro tem uma espécie de uma ponta muito aguçada. E se o Saul segurava a lança e ele disse assim: eu vou encravar Davi na parede, ou seja, quando ele aparecer na minha frente, eu jogo a lança e a lança vai prender, cravá-lo na parede. Você vê o coração do Saul. O Davi então foge e Deus começa a guardar o Davi. Deus vai guardando. Saul colocou 3.000 soldados, Saul, o rei de Israel, que tinha todo o exército de Israel a seu serviço, separou 3.000 atiradores de elite e mandou que buscassem o Davi. Ficou esperando. Só que Deus não deixava ninguém encontrar e tocar no Davi. Quando você contempla os salmos de Davi, você vê como ele se sentia protegido por Deus, porque ele lançava em Deus a sua confiança. E Deus recebia. Davi lançava em Deus e Deus recebia. Tipo, ele confia em mim, eu tenho que protegê-lo. Ele confia plenamente. Que isso, pastora? Dá uma olhadinha no Salmo 18, no versículo 30. Salmo de Davi, 18, versículo 30. Quem lê comigo? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo. É demais, né? Lindo demais, não? Pois é, irmãos. Tem as palavras de proteção que muitas vezes o cristão não lê insistentemente porque cansa e enjoa. É muito comum a gente ouvir isso. Ah, estou cansado de ouvir isso. Ah, eu ouço sempre os mesmos versículos. Eu volto a fazer aquela pergunta que eu faço sempre quando a gente ouve isso. Você conhece o sabor da comida da sua casa? Para que come todo dia? Se você não comer, você não se alimenta. Se você não comer, você não fica de pé. Muita gente deixa de alimentar o seu espírito da proteção que Deus oferece e fica com medo das circunstâncias tão perigosas em que se vive no mundo hoje. O Espírito de Deus não vai trabalhar, irmãos, na vida de alguém que não confia plenamente nele. Eu tenho citado, mas está lá em Hebreus 11, 6, você anota aí. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, o Espírito Santo diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele, que é necessário que creia, e que ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus 11, 6. Irmãos, as leis espirituais regem todas as coisas. Às vezes o cristão se machuca, quebra a cara e fica culpando a Deus, é Deus por quê? Porque isso fez isso comigo, porque aconteceu isso comigo, mas não procura entender, conhecer as coisas espirituais. As leis espirituais regem a vida humana. Nós temos falado aqui, maldição sem causa não encontra pouso. Tem gente que acha isso um absurdo. Mas a Bíblia explica, quem melhor do que Deus, que criou todas as coisas, o ser humano, a natureza, os animais, todas as coisas. Quem melhor que Deus para ensinar os seus filhos a viverem uma vida abençoada? Quem? Então vamos lá. Os cristãos vivem apavorados com tudo. Colocam tudo que é ruim dentro do coração, o medo, o pavor, o receio, a ansiedade. E depois querem desfrutar das grandezas das promessas de Deus. Não é assim que o mundo espiritual funciona. Deus, ele examina o coração. O centurião de Cafarnaum foi até Jesus. Ele não era do povo judeu. Mas ele prestou muita atenção na forma como Jesus
agia, como Jesus operava. Ele prestou atenção no poder que saía da boca de Jesus, das palavras de Jesus. Tanto que ele chega para Jesus e diz: Senhor, o meu criado, o servo que eu tenho lá em casa, está paralítico lá em cima da cama, está atormentado, está endemoniado, está paralítico e está atormentado. Jesus ficou na mesma hora e disse: eu irei, eu vou lhe dar saúde, eu irei e lhe darei saúde. O que o centurião disse? É uma coisa que todo mundo sabe. Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Diga uma palavra, o meu servo vai ser curado. Ou seja, o que o Senhor falar aqui para ele, para o poder chegar lá, ele vai ficar curado. Jesus ficou impactado, irmãos. Jesus ficou impactado. O centurião fez mais. Ele disse, o centurião, ele usou o exemplo da hierarquia militar. Ele disse: eu sou homem sob autoridade. Ou seja, eu recebo ordens e eu cumpro. E tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Ou seja, eu sei que quando o Senhor abre a boca e fala, a coisa acontece. O centurião prestou atenção nisso. Nós temos 66 livros, irmãos. Enquanto o evangélico tiver a Bíblia como apenas o livro devocional, não vai conseguir colocar dentro esse poder. Porque as palavras de Jesus, elas têm todo o poder para fazer aquilo que dizem. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Jesus estava com fome. Ele vai e observa e vê que há uma figueira. De longe ele observa, ele vai até aquela figueira. Ele quer figo, ele está com fome, ele quer comer o fruto. E quando ele chega perto da figueira, só tem folhas. Tem gente que é assim, irmãos. Entra ano, sai ano, o medo está no coração. Não tem um dia, um instante, que a fé esteja firme para receber uma bênção, para repreender o mal. Ele foi procurar fruto, não encontrou. O que Jesus fez? Abriu a boca e amaldiçoou a figueira. E disse que dela nunca mais viria um fruto. Jesus disse exatamente isso. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou seja, acabou. No dia seguinte eles passaram. Jesus passou com os discípulos. Os discípulos olharam para a figueira e o Pedro se precipitou e disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou desde as raízes. Está sequinha. A figueira que tu amaldiçoaste. Saía da boca de Jesus a palavra com poder para aquilo que estava sendo falado. É impressionante, irmãos. Deus, quando intencionou criar o ser humano, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, seja como nós. Cristão não mede as palavras, irmãos. Não enche o coração da palavra e do poder de Deus. Aí quando abre a boca, confessa os seus medos, seus receios, seus pavores. E quer que o Espírito de Deus proteja. Quem trabalha em cima do medo, do receio e do pavor é Satanás. O Jó, depois que sofreu aquilo tudo que o atacou, o diabo que acabou com a vida dele, ele disse: o que eu mais temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Ou seja, eu tinha um receio de perder as coisas. Aconteceu. Estava dentro dele e atraiu. Por isso que Deus permitiu. Aí as pessoas nos criticam. Mas você tem a sua Bíblia igualzinha à minha, à nossa. As mesmas promessas, os mesmos fatos, a mesma realidade. Aqui o salmista Davi está dizendo que Deus é um escudo para aqueles que confiam nele. E escudo é arma de proteção, de defesa. Vem um pensamento ruim, não repreendem. Vem um sintoma, já esperam o segundo sintoma. E esperam o quê? A grande diferença, irmãos, de quem tem a comunhão e quem alimenta uma fé. Então vamos a outro caso. Nos tempos bíblicos, por muito tempo,
a Síria, cuja capital é Damasco, foi uma potência em termos de armas e poder bélico. Mas tinha muito poder. O rei da Síria resolveu mandar sequestrar o rei de Israel, porque ele queria dominar todo o território de Israel. É exatamente a figura de Satanás querendo invadir a vida do cristão e tomar tudo que é do cristão: a saúde, a paz, a alegria, a família, a condição financeira. Satanás, Jesus diz que ele rouba, mata e destrói. Mas Jesus dá o poder sobre toda a força maligna. A questão é como? Não se lê a Bíblia? Não se crê nela? Não se busca o Espírito de Deus? O rei da Síria reuniu os seus oficiais num conselho e disse: olha, eu quero saber por onde, eu estou parafraseando, por onde é que o rei de Israel passa, qual é o trajeto dele, porque vocês vão trazê-lo a mim. Eu vou invadir o território deles e eu quero tudo. Só que Israel tinha como profeta desse tempo o Eliseu. E o Eliseu, irmãos, era um homem, foi o sucessor de Elias. Teve uma boa escola de fé. Uma boa escola de fé. O Eliseu, ele tinha comunhão com Deus em oração, era um homem de oração. Ele tinha a chamada para profeta, ou seja, Deus falava com Eliseu e ele falava com o rei, até com o povo de Israel. Então, da parte de Deus, quem falava era o Eliseu. Então, Deus revelava os segredos dele para o Eliseu. O que aconteceu? O rei de Israel mandou os grupos dele, os oficiais dele, junto lá com os soldados e tal, ficarem em determinados pontos por onde passaria o rei de Israel, que era o trajeto normal dele. Só que o rei de Israel não passou. E ele ficou assim surpreso, tipo, descobriram o meu plano? Ele ficou pensando, tem espião no nosso meio. Agora que já chegamos a esse ponto, abre lá em 2 Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, no capítulo 6. Amém, Jesus? No 2º livro de Reis, no capítulo 6, segundo livro, tá, pessoal? Esse momento que a gente está falando aqui começa no versículo 8, né? Só que eu já estiquei. Aí chega comigo até o versículo 11, vai no 11 agora. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Viu? Dá uma paradinha, olha para cá. Não é o que eu falei? O rei da Síria, ele está assim, tem espião no nosso meio, porque ele já não passa no mesmo trajeto que alguém falou para ele, que nós estamos acampados lá para pegá-lo, para sequestrar. Nós queremos o território dele. Quem dos nossos é a favor dele? Aí você vai ver um deles que conhece o Eliseu e sabe do ministério de Eliseu. É o versículo de número 12, né? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Está vendo, irmãos? É aquilo que a gente fala constantemente quando falamos da segurança que Deus oferece. Deus não olha lá na frente. Ele não sabe do nosso amanhã. Por exemplo, tem cristãos que dizem assim: vou viajar, vou sair de férias, vou viajar. E não ora a Deus. E se lá no local para onde vai, estiver alguma cilada naquela fase, naquele período? Uma desgraça. Por que não orou a Deus para buscar do Espírito de Deus? Senhor,
Eu estou com vontade de fazer tal viagem assim, assim. O Senhor confirma no meu coração? Porque, irmãos, se for sensível a Deus, se leva uma vida de oração, ou o coração aquece ou esfria. Isso é uma realidade de Deus, uma coisa linda. Porque o nosso espírito tem que ser o volante na mão de Deus. Por que o cristão não vive assim? Porque a comunhão é fraca. Porque Deus é invisível e para muitos cristãos, o que acontece é uma prática religiosa. Mas não há uma comunhão no espírito. Tem cristão que vive igual criança a vida toda. É um tal de me dá, eu quero, mas não pergunta a Deus. Não chega para Deus para dizer assim, Senhor, devo ir, não devo? 2 portas, 3 portas de emprego se abrem. Aí o olho cresce, olha logo aquele que é mais vantajoso. De repente não era aquele. O outro seria melhor. Subiria talvez, não com tanta rapidez, mas teria segurança de Deus, porque Deus aprovou. Mas não faz. Tem gente que é muito precipitada. É igual a pessoa que sai comprando uma casa, sem saber nada da localidade, da vizinhança, do terreno, do território. Aí passa uns 5 anos, não 5, passa um ano, cai uma enxurrada violenta, enchente. Ai meu Deus, não me falaram que tinha enchente. Mas não perguntou. Nem orou a Deus. É impressionante como o povo de Deus às vezes é criança, irmãos. O profeta Eliseu, ele tinha uma comunhão com o Espírito de Deus, e Deus inspirava, fazia com que ele, era impressionante, irmãos. O Senhor Deus trouxe o conselho do rei da Síria, dentro do coração de Eliseu, tipo, vê o cenário? Aí o Eliseu chegou para o rei da Síria, o rei de Israel, perdão, chegou para o rei dele, o rei de Israel, e disse, rei, tem uma cilada armada para o senhor no seu trajeto, muda o trajeto. Isso não é incrível? Sim ou não? E aí? Aí o rei da Síria está com o acampamento dos oficiais dele, dos soldados dele. E nada do rei passar, e 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 semana, e assim, peraí, tem espião no nosso meio. Quem dos nossos é a favor do rei? Não, o profeta Eliseu, o homem de Deus, e Deus mostra a ele, sabe até o que você fala na tua câmara, lá no teu quarto, você fala sozinho, ele sabe o que você está falando. Irmãos, é um nível mais alto. Mas quando o cristão tem comunhão com o Espírito Santo, ele discerne até um olhar de inveja. Ele discerne um olhar malicioso. Continuando. Versículo de número 13. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Outra paradinha. O rei da Síria já não quer nem mais o rei de Israel. Ele quer o profeta Eliseu. Poxa, um homem desse que descobre tudo. Se fosse nos nossos dias, esse Eliseu ele vai me dizer qual é o número que vai ganhar na loteria. Pobre infeliz. E aí? Aí ele manda buscar o Eliseu. Só que ele manda um exército inteiro, irmãos. Versículo 14. E então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E agora, irmãos? O moço está apavorado. Por quê? Porque ele está enxergando o exército do rei da Síria. Ele está vendo soldados fortemente armados, muitos carros, cercando tudo. Só não tem saída. Versículo 16. E ele disse, não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? Só do Eliseu. Só do Eliseu. Porque só Eliseu vivia da fé. Pastor, eu queria ver o mundo espiritual. Você só vai ver o mundo espiritual através da palavra de Deus. Exatamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que Jesus falou, o que Jesus diz. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aos pouquinhos, a pessoa que aceita Jesus, ela vai começando a compreender como é que o mundo espiritual trabalha. Ela vai começando a orar, vai aprendendo, e vai começando a ter experiências com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vai percebendo coisas que não percebia até então. E diz assim: caramba, se eu soubesse que era assim. Pois é, irmãos. A comunhão com o Espírito de Deus te dá segurança. A palavra de Deus no teu coração, se você assumir, ela se cumpre. Então, essa é a firmeza do cristão. Você vê o que o Eliseu fez. O Eliseu está numa fé tão linda. Ele tem tanta certeza da presença de Deus e dos seus anjos ali com ele. Ele viu o mesmo cenário. Quem está pensando que o Eliseu não viu os carros de fogo, os carros do exército do rei da Síria, ele viu. Quem pensa que ele não viu aqueles homens fortemente armados, ele viu. Só que ele não tinha medo, porque ele via pela fé, ele tinha uma confiança na presença de Deus, o Todo-Poderoso, e dos seus anjos. Olha, me surpreende. Há um tempo atrás, um senhor entrou nas nossas mídias para dizer, para nos ofender e chamar-nos de idiotas. Vocês acreditam em anjos? Vocês são os idiotas. Vocês acreditam em anjos? Então, o Salmo 91 é uma utopia. Então, o que o Espírito Santo mostra na Bíblia sobre anjos são falácias. Observa bem comigo. Vai comigo agora na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos juntos? E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação eterna? Quem Jesus comprou e o aceitou. Quem se lavou no sangue de Jesus. Quem tem o seu nome registrado no livro da vida. Quem segue nesta terra andando com o seu Criador. Então a Bíblia está afirmando, o Espírito Santo está dizendo que os anjos são ministradores. Eles vieram, eles são enviados. Ninguém tem poder para falar com o anjo. Seu anjo, um dia desses eu escutei uma loucura, uma besteira que eu tive que me segurar, irmãos, porque tem hora que só misericórdia. Eu não sei o que acontece por aí no meio evangélico. Uma senhora disse: não, quando eu saio eu chamo o anjo Gabriel. Eu falei: ai meu Deus, viajou bem. Viajou. Ninguém tem poder de falar. Os anjos são enviados por Deus, enviados por Jesus. Aqui diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados. Olha o termo aqui, vamos lá, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Os anjos são enviados por Deus. Ele é que designa quais, quem, o trabalho que vai fazer. Não é coisa assim. Agora, irmão, se o cristão não tiver o escudo da fé, essa certeza da proteção de Deus, não vai ter nada de Deus. Eu citei o versículo, mas já que a gente está em Hebreus, vai no capítulo 11, no versículo 6. Vai comigo, rapidamente. Rapidamente. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quem lê comigo o versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Vocês já leram várias vezes o ensinamento de Jesus sobre oração. Os discípulos estavam reunidos e um deles pediu assim para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus começou a ensinar a oração que todo mundo chama de oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. Não, Jesus começou a ensinar e disse: quando orardes, dizei, Pai Nosso, Pai dos que estão com Jesus. Não é assim que diz a Bíblia? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá bom, aceitou Jesus, foi lavado no seu sangue, assumiu o sacrifício do Calvário, foi comprado por Jesus. Então o nome está registrado no livro da vida, está no céu. O próprio Senhor registrou o nome, Filho de Deus, tá bom. Então, Jesus disse, quando vocês orarem, quando orardes, dizei, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e vai ensinando, e chega um momento que ele diz, não nos deixe cair em tentação. Quem já leu isso? Senhor, não deixa a gente cair nas ciladas, não deixa a gente cair no engano, não deixa a gente entrar no caminho errado, não nos deixe ser atingidos pelo mal. Chamamos a isso, essa visão, esse entendimento de oração preventiva. Que é isso? O cristão não ora, irmãos. Como eu disse, vai viajar, tipo, estou indo. Tem 2, 3 portas de emprego para escolher, sai metendo a cara, vai naquilo, né? De preferência no maior valor. Tem que orar a Deus, irmãos. Tem que orar a Deus. O rapaz conhece a moça, ou a moça conhece o rapaz, a pessoa parece que é de Jesus, não ora. Senhor, me ajuda a ver fruto. Aí começa a provar os frutos. Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto é podre, está Deus saindo de dentro do coração. Fruto malicioso. O fruto do egoísmo só pensa em si. Não pensa no outro. Isso vai dar em quê? Que casamento vai ser esse de uma pessoa, 2 pessoas e uma só pensa em si, quer que a outra viva? É o tipo da pessoa que devia se chamar sugar. Só quer sugar mesmo. É isso. Sou eu, primeiro eu, segundo eu. Às vezes, numa conversa com noivos, estão se preparando, eu pergunto a vocês, estão procurando se conhecer? Quando eu faço conhecer, não é intimidade de sexo. Por quê? Porque na convivência, você vai descobrir coisas que de repente vão te aborrecer, determinados jeitos, mania. Eu já tive cada caso de dizer assim, não é possível, meu Deus. O que é isso? De um casal brigar por causa de um copo molhado em cima da pia, que a moça tinha secado tudo, e ele chegou de viagem, bebeu água, largou o copo lá, molhou a pia, e ela fez uma barulhada. Eu limpei tudo, sequei tudo. Falei, foi a gota d'água. Que gota d'água? Tudo isso sou eu, e eu. Se vai fazer comida, só faz a comida que ele gosta. Ele nunca pensa nela, ou ela nunca pensa em si, ou ele só quer a realidade. Tem gente que só vive para si, caramba. Pessoa só pensa nela. Pessoa egoísta, não devia casar, caramba. O eu.
Jesus veio e se entregou pelo mundo. O Espírito Santo diz: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem que chegar a um acordo, meu irmão. Por isso que muitas vezes o casamento, ele vira um fardo, porque é um peso terrível. Um só pensa em si, só pensa em si, só pensa em si. Então é necessário crer que Deus existe e que é recompensador. Então vai tomar uma decisão, ora primeiro que Deus vai te dar a recompensa certa. Ele não quer o pior para você, Ele quer o melhor para você. Então ora antes de, posso falar? De dar burrada, de fazer a besteira, antes de dar um passo errado, de entrar numa porta que não era para entrar. Ora primeiro. Pede ao Espírito de Deus que conhece seu coração. Senhor, me mostre. Deus vai fazer. Ele vai dar aquele momento que vai fazer perceber. O Espírito Santo diz: o homem natural não entende as coisas de Deus. O que é espiritual entende tudo. E ele não é discernido. Ele tem a mente de Cristo. Ou seja, ele capta, ele percebe. Você vê o que o Eliseu falou para o auxiliar dele. Eu não queria um auxiliar daquele nem brincando mesmo. Isso. Ai, Senhor, o que faremos? Não temos. Mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Irmãos, a vida com Jesus é maravilhosa, mas é minuciosa na comunhão e no entendimento. Para concluir, eu ainda quero falar de Davi, só para encerrar. Então Davi vivia perseguido pelo exército, 3 mil homens, 3 mil. Não eram 3 nem 30, nem 300, eram 3 mil homens preparados, armados, para apanhar o Davi e entregar na mão de Saul. Ele conseguiu? Deus permitiu? Dá uma olhadinha no que o Davi falou, Salmo 3, versículos de 1 a 6. Só a leitura é suficiente para nós concluirmos. Salmo de número 3. Vamos lá, Salmo de número 3. O título diz: Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Dá uma paradinha. Gente, olha isso, gente. Gente, olha isso. Parte do exército de Saul atrás de Davi diz: eu deitei e dormi. Eu me deitei e dormi. Mas por quê? Ele diz: porque o Senhor é o meu escudo. Ou seja, o Senhor é quem me protege. Então, irmãos, o rei Davi, ele não pensava nos meios naturais, humanos, para receber bênçãos ou proteção. Ele pensava no sobrenatural, igual Eliseu. Ou seja, eu sei que a nossa volta há anjos de Deus e carros de fogo. Pronto, acabou. Aí Deus permitiu, porque o Eliseu orou e disse: Senhor, eu te peço, abre os olhos dele. Pediu que abrisse os olhos espirituais. Nós só vamos entender o mundo espiritual através da palavra de Deus. Não existe outro meio. É essa simplicidade. Então o versículo 6 é fantástico. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Diga graças a Deus. Valeu, Jesus. Jesus, o Senhor é lindo, maravilhoso. Obrigado, Jesus.